Exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Esta aqui já é a nossa 12ª edição, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, e é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre os bastidores de Brasília, da política e o agro, como que essa conexão é direta e essencial para você que nos escuta, você que é do agro, você que é do campo. Não é, Ana Paula? É isso, ouvintes. Boa tarde, é um prazer em mais uma segunda-feira estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho do bastidor de Brasília, que interfere aí no nosso dia a dia, seja na legislação que a gente tem que cumprir dentro da agroindústria ou das fazendas, seja como cidadão nos nossos municípios, aí precisando de estradas, de todo o suporte do poder público, e aqui a gente quer trazer um pouco de como que é construído toda essa entrega da política que chega aí no campo para vocês. Lembrando que o nosso programa, ele é quinzenal, às segundas-feiras, 14 horas do horário de Brasília. Vocês nos acompanham nas plataformas da rádio, no canal do YouTube e também nas mídias sociais da Implantar, @implantaragro. E hoje nós temos um convidado super especial, né, Lu? Hoje a gente, mais do que nunca, que a gente sempre brinca aqui que os nossos convidados são especiais. Por que eles são especiais? Porque eles têm conhecimentos que vão agregar em muito, mas hoje é mais que um conhecimento, é uma experiência que a gente vai compartilhar com vocês. O nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre a importância do contato das entidades do agro com os parlamentares. Como é feito esse trabalho no dia a dia? Para isso, a gente tem um convidado que atua diretamente nesse diálogo. Ele é o presidente do Instituto Pensar Agro, o famoso IPA aqui para a gente. Ele também tem uma extensa carreira política. Foi vereador e prefeito de Sinop, Mato Grosso, por 2 mandatos consecutivos, além de deputado estadual pelo Mato Grosso e federal. Então, ele é uma pessoa que tem uma ampla experiência em tudo isso, né? Bastidor de entidade e também cargos políticos. Quem está aqui conosco hoje é o presidente do IPA, Nilson Leitão. Muito obrigado por estar aqui, topar conversar com a gente, Nilson. Eu que agradeço aí, Luciana, Ana Paula. Vocês conhecem mais do que eu dessa questão de entidades aí, né? Mas é sempre um privilégio poder falar do agro e a política. Aliás, é um tema que cada vez mais, por muito trabalho das entidades e também do setor organizado como um todo, tem sido pauta prioritária no Congresso Nacional e também na mídia nacional. Com certeza, presidente. E é isso que a gente defende aqui, que é levar, né, para o setor, porque às vezes não é o dia a dia, é o nosso dia a dia, né, o nosso bastidor, é o nosso trabalho, mas não é o da maioria das pessoas que fazem, que movimentam esse que é o principal setor da economia, mas o nosso trabalho aqui no bastidor, o trabalho do IPA interfere diretamente no dia a dia deles, e é sobre isso que a gente quer falar. Então, eu já quero começar com a nossa primeira pergunta, que é esclarecendo para muitos que ainda não conhecem o que é o IPA, o que é essa composição, né? O que é o Instituto Pensar Agro? O Instituto Pensar Agro é uma retaguarda estratégica, técnica, né, da Frente Parlamentar Agropecuária. Então, é a parte jurídica, né, do funcionamento jurídico da Frente Parlamentar Agropecuária, que é uma frente parlamentar, assim como a Frente da Saúde e da Educação. Porém, a Frente Parlamentar Agropecuária, com essa estrutura na sua retaguarda, conseguiu se tornar a maior frente do Congresso Nacional exatamente pela qualidade das informações, pareceres técnicos, na formatação de leis e tudo aquilo que é o objetivo do setor, que é modernizar a nossa legislação, fazer com que ela seja destravada, desburocratizada, dando eficiência, mas também que ela seja auto-aplicada. A nossa legislação, quando se trata dos temas caros para o agro,
como as questões ambientais, trabalhistas, e também nas questões fundiárias, esses temas foram tratados muito tempo sem conversar com o setor. Então, muitos técnicos, ativistas ou burocratas trataram desse assunto na legislação sem, de fato, conhecer a área rural brasileira e o modelo de produção que o Brasil tem. Então, esses erros todos cometidos durante tanto tempo atrasou o país muito, continua atrasando em alguns pontos, né? E fez com que instituto como esse surgisse. É uma organização de 59 entidades hoje, de todos os setores. Então, eles conseguem colocar exatamente quais são suas demandas, as suas peculiaridades, as suas dificuldades em fazer aquilo que o Brasil comemora todo dia, que é produzir alimentos e fazer com que isso se torne um setor que gera muito emprego, gera renda e enche o bolso do governo com tributos aí nos municípios, nos estados e também na União. Presidente, é interessante você trazer esse instituto, né, como ele funciona, 59 entidades, mas realmente é o seu dia a dia, é também o nosso dia a dia, mas às vezes está muito distante de quem não vive isso em Brasília. E aí, já pegando a deixa aqui para a nossa segunda pergunta, né, dentro do trabalho do IPA, do Instituto Pensar Agro, conte aqui para os nossos ouvintes como que o IPA conversa com esses parlamentares, né, esses parlamentares que são diversos da bancada, a gente sabe que, né, tem de todos os partidos ali, mas como que é esse dia a dia? Vocês têm reuniões, a gente sabe do almoço, tradicional almoço, mas eu quero que o senhor reforce isso, são reuniões, vocês conversam por e-mail, WhatsApp, como que é essa troca entre instituto e parlamentar? Como que você trabalha isso junto com a sua equipe lá dentro do IPA? Eu acho que o sucesso que alcançou a FPA, né, Frente Parlamentar Agropecuária, ela se diferenciou das demais por um item bastante tranquilo, talvez até simples, que é a rotina. Nós criamos uma rotina de trabalho, e essa rotina criou uma certa relação com o parlamentar. Só voltando um pouco antes aqui, Luciano, lembrando que há 10 anos atrás, Ana Paula, 10, 12 anos atrás, o parlamentar brasileiro não conhecia o agro, ele não sabia as demandas do agro. 99% do parlamentar brasileiro sempre se elegeu com os temas urbanos, né, tratando de saúde, educação, segurança, né, o problema da falta de luz no poste, do asfalto e assim por diante. Ele nunca tratou de agro, o agro nunca se ofereceu para dizer, olha, precisamos de socorro. Precisava de socorro, mas o agro não era organizado para isso. Então, a partir desse período do Instituto Pensar Agro, a partir desse momento em que de fato vem esse novo modelo com a frente parlamentar, a rotina do IPA passa a ser o quê? Um grupo de trabalho que recepciona projetos que vêm do próprio Congresso Nacional ou do governo, ou protocolado por qualquer parlamentar, ou vem da demanda do próprio setor, que vem com aquela dificuldade para resolver problemas na legislação, na dificuldade que tem de poder desenvolver, evoluir, e também, é claro, que além dos parlamentares, além do governo e além do setor, essas ideias acabam vindo também das bases desses parlamentares, combinado ou não com eles. Quando chega esse projeto, essas propostas no IPA, imediatamente acaba levando para as comissões. São 14 comissões e todas elas têm representatividade de algum parlamentar ou de mais que um parlamentar. Então, automaticamente, essa matéria começa a andar dentro do Congresso Nacional pela mão de alguém e já contaminando os demais. Aqueles que se interessam por aquele tema começa a entender melhor aquele tema. E aqueles que talvez não se interessam, é provocado para se interessar, mostrando para aquele parlamentar que está na sua base eleitoral, lá no seu município, na sua região, no seu estado, a população está sofrendo com a falta daquela legislação ou com o exagero daquela legislação. Então, isso tudo acaba contaminando. Por um outro lado, a rotina dentro do Congresso Nacional, com uma equipe dentro da Câmara, uma equipe dentro do Senado, uma área técnica aqui na retaguarda, e o braço político fazendo a estratégia de tudo isso, o parlamentar se sente mais seguro, municiado de informação, porque a grande parte dos parlamentares ganha uma eleição com esses temas urbanos, mas quando eles chegam no Congresso Nacional não vem com nenhuma bandeira para empunhar de verdade. E a FPA acaba dando essa bandeira através do IPA para cada um
acaba que muita gente que não é do agro, que não era do agro, acaba defendendo temas da agropecuária. Lembrando que qualquer tema da agropecuária é um tema de interesse de qualquer um, porque está tratando de alimentos, ou de energia, ou de economia, está tratando de alguma coisa que mexe com a vida da sociedade e da população. Então, esse parlamentar acaba se apaixonando pelo tema, acaba entendendo a necessidade, porque o resultado da agropecuária para o Brasil é um resultado imediato, é um resultado que supera qualquer dados econômicos, dados do IDH, qualquer dados sociais. Então, isso tudo acaba despertando o parlamentar. Fala, poxa, como é que eu não estava prestando atenção nisso antes? Porque ele não tinha essas informações. As entidades se organizaram muito, então isso facilita, e como todos estão na mesma mesa, acaba dividindo essa experiência e, ao mesmo tempo, atraindo a presença desses parlamentares para essa rotina. Então, nas segundas-feiras, toda segunda-feira se discute tecnicamente a agenda da semana. Hoje, diferente de 10 anos atrás, nós éramos pautados, hoje nós pautamos o Congresso Nacional, como era 10 anos atrás, que nós éramos pautados pela grande mídia, hoje nós pautamos a grande mídia, então isso mudou uma realidade para o setor de forma muito grande, muito intensa, e aumentou a responsabilidade. Na terça, discute a agenda e tudo tecnicamente do que vai acontecer. Aliás, na segunda. E na terça-feira, o famoso almoço da FPA, que é um almoço de trabalho que ele não começa no almoço, começa muitas horas antes, começa às 8 da manhã e vai até às 3, 4 da tarde, sempre com temas importantes, ou que já está rolando dentro do Congresso Nacional, ou aquilo que a gente precisa provocar para defender o setor, para promover o setor, sempre levando autoridades do governo federal ou não, do setor privado também, para discutir e debater esses assuntos. No final das coisas, acho que o grande desafio já que nós temos, mas também as grandes vitórias alcançadas, que a maioria das propostas aprovadas no Congresso Nacional saiu de dentro do Instituto Pensar Agro com a Frente Parlamentar Agropecuária quando se trata da agropecuária brasileira. Com certeza, presidente. Esse seu resumo aí é ótimo, que é bem o que a gente queria trazer, que a gente traz as pitadas, né? Aí está aí o nome do nosso programa, no dia a dia dos convidados aqui desse bastidor, mas a gente que representa algumas dessas entidades e está aí nesse dia a dia com vocês, consegue ver essa evolução e consegue, o setor também consegue sentir, né? Hoje em dia, o número de parlamentares que se identificam com o agronegócio já desde a eleição, ou que usam pautas do agro para se elegerem, é cada vez mais comum, e isso é um reflexo do trabalho do IPA, desses 10 anos de Instituto Pensar Agro e de frente parlamentar, e também eles conseguem fazer essa conexão que, às vezes, muitas pessoas da cidade não conseguem fazer, que é entre o tema da cidade e o da agropecuária, porque a maioria dos nossos municípios, na verdade, a gente pode dizer que todo município do Brasil tem alguma atividade agropecuária, então sempre vai estar relacionado com ele aquilo que o Instituto Pensar Agro está tratando, e aí a gente também tem o reflexo contrário, que eu consigo ver hoje, que é muitos desses parlamentares, que a maioria dos votos está mesmo na cidade, mas eles acabam sendo uma boa ponte para o setor agro entre campo e cidade, né? Porque eles conseguem levar a defesa do nosso agronegócio para os eleitores deles do campo, né? E fazer essa identificação da cidade, ali, do município, que tem a economia movimentada pelo agro, com essas bandeiras agro, né? A gente sempre fala aqui que o parlamentar, além da informação técnica que o IPA dá para ele, essa segurança de estratégia, momento, base científica, real da dificuldade do produtor, para ele defender, porque ele precisa estar seguro de uma ideia para defender no parlamento, o IPA traz também essa qualidade da informação para ele levar para os votos, porque o voto dele está na cidade. Então, se ele não vai agradar a base eleitoral, ele tem um compromisso com aquela base eleitoral. Então, ele precisa de argumentos, tanto para ser defendidos dentro do parlamento, o IPA vai pensar nessa estratégia para ele, mas isso também dá tranquilidade para ele defender essa bandeira perante quem colocou ele nessa cadeira e aí crescer, ficar e alcançar outros cargos.
mas já deu para sentir o gostinho, vocês já estão curiosos para o segundo bloco, fiquem aí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Venha anunciar seus produtos ou serviços na Rádio Agro Hoje. Traga sua marca para uma programação 100% dedicada ao agronegócio brasileiro. A Rádio Agro Hoje vai conectar você ao seu cliente. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 19 99684 7186. Repetindo, 19 99684 7186. Temos uma proposta especial para o seu negócio. A Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. A rádio de quem atua no agro brasileiro. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 12 de agosto, estamos no nosso 12º programa, conversando com vocês sobre a importância do contato das entidades do agro com os parlamentares. Como que é feito esse trabalho no nosso dia a dia? E para falar sobre esse tema, a gente convidou uma pessoa que sabe tudo sobre isso, o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Mais uma vez, Nilson, obrigada por aceitar estar conosco, disponibilizando-nos informação e o seu tempo. E aí, a gente já quer entrar nesse nosso segundo bloco, fazendo a seguinte pergunta, que é para estremecer um pouco de nossas relações. Eu quero que você nos traga um pouquinho do bastidor, Nilson, para os nossos ouvintes, até para a gente mesmo, como que é o desafio, né, do IPA hoje, imagino eu, que manter 59 entidades alinhadas não é fácil, deve ser um desafio e tanto aí. Como que é feita essa condução dentro do IPA, né? Quando há divergência dos interesses ali, que deve acontecer o tempo todo, enfim, entre os membros. Como que vocês lidam com isso? Vocês levam essas divergências aos parlamentares? Vocês resolvem lá dentro mesmo da casa? Como que é feito quando tem alguém contra alguma demanda que está ali dentro sendo trabalhada? Na verdade, isso acontece praticamente todos os dias, né? Você imagina 59 entidades, cada um com a sua história, cada um com as suas demandas, cada um com as suas necessidades, e você está tratando aqui que cada uma também pode ter a sua cadeia, né, como é o caso do frigorífico com o produtor de boi, da Abiov com o produtor de soja, milho. Então você sempre tem aí um conflito de interesses em vários temas, principalmente os temas transversais, né, na reforma tributária, na lei de recuperação judicial. Então tudo isso cria conflitos porque os envolvidos estão envolvidos no debate da lei, então é claro que existe. Mas o IPA ele trabalha com muita transparência nisso, né? E é por isso que há essa união. Então a gente sempre fala que o grande segredo é falar a verdade e deixar as coisas sobre a mesa, né? Não pode querer fazer lobby em cima de um tema em detrimento de alguma entidade ou a favor de alguma entidade. Não, o setor todo tem que ser respeitado, desde da menor entidade, que pode representar pequenos produtores, um grupo de produtores que não tem um poder econômico muito grande, mas que está lá dentro do IPA, ele tem o mesmo poder de uma grande entidade poderosíssima, então ali vai ser igual esse tratamento. E o fato é que, exemplificando aqui para o nosso
ouvinte, né, nosso internauta entender melhor, é se um projeto de lei, por exemplo, tiver 10 itens e 7 tiver harmonia e 3 tiver conflito, aqueles 3 itens que não teve acordo, esses 3 itens, a partir daí é que vai para a frente parlamentar da agropecuária. O grande trabalho nosso é levar para a frente parlamentar o mais redondo possível, o acordo já feito de um texto que seja o melhor para o setor como um todo e para o país, né? Não é pensando apenas na questão privada, é pensando no conjunto da obra. Então isso tem facilitado, e esses 3 itens que não têm acordo, por exemplo, aí vai para votação. Aí alguém vai perder, não tem como ganhar tudo. Mas, geralmente, a maioria das coisas acaba tendo aí um acordo muito bem feito e dificilmente sai alguém com muito prejuízo. Sempre vai ter alguém perdendo, praticamente, a cumpri-la, porque não consegue colocar o produto que compra desse produtor no mercado lá fora. Então, existe muita dificuldade, às vezes, em alguns temas sistemáticos, mas todos eles são. Nenhum dos temas deixa de ser debatido. Os bastidores têm muita discussão, tem muito debate, tem muita estratégia, né? Mas tudo com muita lisura, com muita tranquilidade, com muito cavalheirismo no ponto de vista democracia, de debater. Né, Total democracia. Nós estamos agora com o bioinsumo. Exatamente. O bioinsumo é um tema que tem quase unanimidade. Existem algumas empresas ligadas a uma das entidades que não, algumas, não todas as associadas a essa entidade, que não concordam com o texto do bioinsumo. Vai ter que chegar uma hora que vai ter que pôr em votação, não tem como. A maioria, quem precisa resolver o problema do bioinsumo, que é um apelo, né, de todo mundo. Se reclama do defensivo do agrotóxico, agora que nós temos condições de ter o bioinsumo, não dá para deixar parar, tem que evoluir. Então são temas, todos eles polêmicos às vezes, todos eles de interesse de mercado, todos eles mexem com uma cadeia muito poderosa, né? Você vai falar aqui de adubo, né, de fertilizante, você vai falar do próprio defensivo, você está falando de produtos que mais de 90% são importados. Então mexe com a cadeia, mexe com o bolso do produtor rural, e é claro que o produtor rural é o nosso maior objetivo. Fazer com que ele produza bem, mais barato, desenrolado, que ele consiga transportar isso, vender bem esse produto. Então, essa é a ideia. Se o produtor estiver muito bem, o restante da cadeia também vai. E é o que a gente traz aqui sempre, né, de sentimento. A gente conversa isso muitas vezes com as pessoas que nos perguntam do bastidor e já tem relação com a próxima pergunta que eu quero fazer para você, presidente, porque é justamente isso, né? A primeira batalha de voto, de argumentação, o primeiro teste do que os parlamentares vão usar para defender a nossa pauta no Congresso, ela está dentro do IPA, porque eles têm que fazer essa argumentação até chegar num consenso, então por aí são usados vários estudos, várias estratégias, várias linhas de raciocínio, e acaba que o que serve para criar o consenso entre 59 entidades, que significam muito mais em número de pessoas e de interesses que são debatidos até chegar num consenso, já se chega com um debate muito amadurecido para o parlamentar, para que ele entenda aquilo, né? A maior dificuldade já foi passada entre técnicos, com debate com o governo, com trocas, né? Nessas comissões que vocês têm, a gente sabe que muitas vezes até chegar num consenso é convidado aquelas pessoas dos órgãos governamentais que vão também fazer sua defesa no parlamento, e ali já buscam um alinhamento para trazer o governo como favorável também, ou relacionar. Então, boa parte do que antes a gente tinha de debate não tão organizado no Congresso, ele é feito hoje uma prévia com o amparo do guarda-chuva do IPA. Então, esse tema chega mais amadurecido, né? Mais forte dentro do Congresso. E aí eu queria te perguntar, de bastidor, se já teve alguma vez, né, já que a gente entendeu todo esse bastidor, toda essa preparação, todo esse debate democrático entre os membros, já aconteceu de algum deputado não querer defender alguma pauta que era consenso, que foi provocada pelo IPA e preferir votar, às vezes, por outra argumentação, né, de se recusar, mesmo sendo um membro da bancada.
a gente fala aqui muito, né, que apesar dele ser um membro da bancada, ele é um parlamentar com um mandato próprio, ele tem total liberdade de aceitar a argumentação ou de votar conforme o que ele pensa. Já aconteceu algum caso desse? Quais são os principais argumentos que o IPA, as entidades costumam usar para convencer? É a pesquisa científica? É a realidade da prática do produtor? Né? Afinal, o que o parlamentar quer é atender quem vota nele, ou seja, o produtor, a cidade. Né? Como fica essa relação com o parlamentar? Não, o parlamentar ele sempre vai ter sua autonomia, ele não tem apenas o mandato dele, ele também tem a questão regional, ele também tem a questão partidária. Então tem um monte de coisa. A grande beleza da Frente Parlamentar da Agropecuária é porque ela é suprapartidária, né? Então ela não é um partido político, ela é um grupo temático que defende o setor da agropecuária brasileira. Então já existiu várias vezes em que o parlamentar falou: eu não estou confortável com isso, porque eu não posso participar dessa votação, porque é importante para a região da Mata Atlântica, mas é ruim para a região amazônica. E eu sou lá da região amazônica, ou vice-versa. Então, existe vários temas que envolvem, impacta na realidade regional de cada parlamentar, né? O parlamentar lá de São Paulo, às vezes, da capital, tem dificuldade de entender o que acontece nos 9 estados da Amazônia brasileira, que são hoje os maiores produtores de tudo no Brasil. Então, tem diferença, essas diferenças regionais acabam fazendo com que alguns parlamentares não se envolvam em alguns debates, mas às vezes votam, ou às vezes não votam por alguma razão, mas é uma minoria. Quando acontece isso é muito difícil, porque de fato tudo que nós defendemos está embasado em estudos, está embasado não só cientificamente, mas também numa estrutura jurídica muito forte, né? Com técnicos de excelente qualidade. Então nós temos um grupo de 34, 35 colaboradores fixos e temos mais uma média de 14 a 18 consultores contratados conforme o tema, conforme a necessidade, e escolhemos os melhores, aquele que está mais antenado sobre o tema. Então, além disso, na retaguarda, o que já existe, os próprios, o arcabouço de dados aí do Estado brasileiro, né, dos estados, de cada estado da federação, né, dos municípios, além de tudo isso, a Embrapa e outras, as universidades. Então, o debate sobre o agro é um debate hoje que não está ficando cada vez mais fácil de ficar elucidado, porque todo mundo resolveu conhecer um pouco mais. Então, quando chega no parlamentar, ele chega lá exatamente com as informações precisas, com dados, com as consequências, com os impactos. Então, tudo isso faz uma diferença enorme. É muito difícil o parlamentar ficar contra aquela tese, a não ser que ele tenha, de fato, um desencontro ideológico ou regional, alguma coisa exatamente sobre aquele tema. Então, é só isso. Eu acho que, fora isso, não. Do agro como um todo, todos os temas são muito bem embasados. E, presidente, é interessante a gente trazer isso, porque também tem o livre-arbítrio, né, a ideia de cada parlamentar antes da bancada, né, ele é um parlamentar por si só. E eu acho interessante o senhor também trazendo aqui um pouco dessas histórias, que a gente acompanha o IPA há alguns anos, enfim, todo o trabalho da bancada ruralista em prol ali do agronegócio, esses parlamentares também apanham, né, coitados. A gente vê, às vezes, eu me lembro na época da Tereza Cristina como deputada no projeto PL dos venenos, saiu como musa dos venenos em todos os jornais. Então, assim, ela também, né, na época como deputada, tem que argumentar. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui.
Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. Radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. E estamos de volta, ouvintes, depois de um pequeno congelamento técnico, porque a Luciana falou tanto da bomba que os parlamentares tinham que segurar, que a gente segurou aqui também a bomba da improvisação, mas estamos de volta com vocês e agora para conversar com o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro. Para você que perdeu os 2 primeiros blocos desse programa, nós estamos aqui falando do bastidor dessa conversa entre entidades do agronegócio que estão organizadas ali no Instituto Pensar Agro, que é o braço técnico da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente trouxe aqui para a gente um pouco deste bastidor, como é que funciona o IPA, como que é a relação com os parlamentares. Então, se você perdeu, procure depois no site da Rádio Agro Hoje e nas plataformas da Implantar o programa na íntegra, para você escutar tudo que trouxe aqui, porque é super importante para todo o pessoal do agro entender como que as 59 entidades e os mais de 300 parlamentares, entre senadores e deputados que tem hoje na bancada, se organizam para defender o nosso setor aqui, que é a grande economia do Brasil. E agora, presidente Nilson Leitão, a gente gostaria de saber um pouco, né, o senhor aí que já foi deputado estadual, vereador, prefeito, deputado federal, gostaríamos que o senhor falasse um pouco para a gente dessa sua experiência. Você sabe muito bem como é que é essa vida, né, de deputado, de parlamentar aqui, e sofre um pouco dessas consequências, dessa exposição que a Luciana vinha falando no bloco anterior, né? Muitas vezes as demandas que chegam para vocês defenderem são demandas delicadas, né, que podem trazer um ruído negativo para a mídia, ou ser utilizada de uma forma negativa, como foi a Tereza Cristina lá no Projeto do Veneno, o Pedro Lupion hoje também sofre muitas críticas. Conta um pouco dessa sua experiência para a gente como parlamentar e como você lidou com essas pautas. Na verdade, Ana Paula e Luciana, a questão do agro, ele seria um tema fácil se fosse um tema debatido sempre com honestidade intelectual. Mas não funciona assim. Assim como tem aqueles que defendem o país, defendem o desenvolvimento, defendem o modelo de produção no Brasil e o nosso modelo de propriedade, também tem aqueles que são contra. Né? São contra o modelo de propriedade, são contra o modelo de produção, e tudo isso traz um debate político. Vem aí à baila um cenário político. Eu fico até muito mais tranquilo, e fiquei a vida inteira mais tranquilo, porque eu venho de uma região em que é uma das últimas a ser desbravadas, aí, colonizadas, e que desenvolveu a agricultura e a pecuária. Só que o que antecedeu ela foi que lá também era o maior polo madeireiro da América Latina. Então, um setor de base florestal, e que foi condenado por governos na época, né, pela própria, agora atual e ex-ministro, na época, Marina Silva, com mais de 10 operações ambientais, quase fechou uma região, quase 40 municípios faliram devido a essas operações, e por acaso eu era prefeito nesse período. Então eu senti na pele essa agressividade, né, essa coisa avassaladora de um Estado brasileiro que veio com a mão do chicote mesmo sobre o setor produtivo naquele momento, e não vinha com a outra mão de uma alternativa, né? A outra mão
para poder enxergar que por trás de toda essa cadeia você tem famílias que precisam trabalhar, você tem brasileiros, né, numa Amazônia inteira, são mais de 20 milhões de brasileiros, e por acaso aquela minha região é o bioma amazônico de Mato Grosso. Então eu vivi isso na pele. Então quando eu chego na Câmara Federal, eu já chego, né, com sangue nos olhos, né? Eu já chego ali querendo enfrentar o sistema, falar, o que é isso? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo lá. Vocês só numa brincadeira, numa operação, desempregou mais de 30, 40 mil pessoas, né? Então essas famílias foram não só desempregadas, foram desalojadas, né? Quando falo de famílias, eu falo de criança, de adolescente, de idosos, de adultos, homens e mulheres brasileiros, né, que eram trabalhadores e que foram bastante penalizados devido a ações que eu considero ideológica nesse sentido. Então, houve um enfrentamento muito duro, e quando eu chego no Congresso Nacional, eu já chego com essa pauta. Eu chego com a pauta para debater a questão trabalhista, a questão ambiental, né, as questões fundiárias. Instalo a primeira comissão para discutir demarcação de área indígena, instalo a PEC, depois presido a PEC, viro relator de CPI do INCRA e da FUNAICO, para provar para eles que quem estava errado não era quem estava produzindo lá. Quem está errado é uma minoria do staff público, do funcionalismo público, que eram ideológicos, que não estavam lá para resolver um problema de desenvolvimento humano, social e econômico. Não, estavam lá para fechar uma região, como tentam até hoje. Então essa briga, e que quiseram tornar uma briga do bem contra o mal, e não é briga de bem contra o mal, não. Essa é uma briga ideológica mesmo, de opiniões, onde, na minha opinião, e cada vez mais os parlamentares que sofrem com esse ataque, quando se trata de defensiva agrícola, como foi citado o caso da senadora Tereza Cristina, quando foi citado outros casos, como o caso do Lupion ou do Alceu Moreira, qualquer parlamentar que está ali todos os dias trabalhando, como eu apanhei muito quando eu apresentei a lei da modernização da lei trabalhista rural. Então, o estudo também, colocaram uma pecha que estava trocando salário por comida. Então, eles criam assim, umas coisas para poder não deixar avançar. Mas o que está por trás de tudo isso são pilares. São pilar do quê? Não é o defensivo que eles estão discutindo, não é a questão da lei trabalhista discutindo. É um tema muito claro, está discutindo o direito à propriedade. O direito à propriedade, não existe um movimento sem terra em busca de terra. Existe um movimento sem terra querendo mudar a Constituição brasileira, que é acabar com o direito à propriedade e fazer um Brasil sem cercas, né? Então, é uma questão ideológica mesmo, né? Alguns que acreditam que deveria ser assim e outros que ganham para poder ser ativista. Então, você tem dois tipos de pessoas. E os parlamentares sofrem com isso exatamente porque eles estão defendendo aquilo que é óbvio. Se a Constituição fala do direito à propriedade, é que tem que ser garantido. Se a Constituição fala sobre o modelo de produção brasileira, que é um modelo que atende quase 200 países no mundo, significa que o Brasil produz bem, com qualidade e barato para quem compra. É caro para quem produz. Mas desses 180 países, a maioria deles são países pobres que compram alimento do Brasil. Se são pobres e compram do Brasil, é porque o preço é acessível, porque o Brasil consegue vender dentro de um preço acessível. Isso ninguém se toca. Mas cada vez mais, achacando o produtor brasileiro, eu já estou entrando aqui numa opinião que não é a resposta da pergunta que vocês me perguntaram, mas aproveitando o ensejo, fazendo como estão encurralando o produtor brasileiro cada vez mais, vai perder o que o Brasil tem de maior patrimônio, que é o próprio produtor brasileiro. Enquanto está encurralando ele, dificultando ele para produzir, dando crédito caro ou não dando nenhum, né? Mutando, criando moratórias, embargos, destruindo a imagem da produção de alimentos. Enquanto isso, o mundo está abrindo as portas. A África abrindo portas, implorando para levar o produtor brasileiro para lá, os Estados Unidos abrindo porta, a própria China quer lá a presença desse profissional que sabe produzir alimentos com qualidade. Na América do Sul, vários países convidando o produtor brasileiro para ir, tem muitos produtores já na Colômbia, no Peru, tem vários na Bolívia, tem produtores já em quase toda a América do Sul, produtores brasileiros, exatamente nesse sentido. Então, o que resta ao parlamentar
que acredita nesse modelo, e a grande parte acredita, é defender. É defender porque, de fato, quem quer destruir esse modelo de produção são pessoas que não estão comprometidas com o alimento, não estão comprometidas com a produção de alimentos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse parlamentar, que é criticado por essa base, às vezes por parte da mídia, por desinformação, ou por ignorância, ou por desonestidade intelectual, né? Mas que às vezes promove esse tipo de coisa, está perdendo a guerra. Está perdendo a guerra porque você vai percebendo que a bancada só cresce cada vez mais, e cada vez mais pessoas vão aderindo à narrativa do agro, que é a narrativa verdadeira, que não é apenas uma narrativa, são fatos de como se produz, como se colhe e como se vende tudo isso. Então, na verdade, defender o setor da agropecuária é defender uma minoria. Aliás, o governo gosta de defender a minoria, ele deveria defender, porque poucos plantam, todos comem, mas a minoria planta. O produtor é uma minoria. Você pega Mato Grosso, tem 3 milhões de habitantes, só tem 12 mil produtores de soja. Então, é uma minoria. Então, essa minoria que produz para todo mundo, né? Então, é uma grande realidade. Presidente, e interessante você trazer essa visão, né, de que, às vezes, né, tem que brigar com outros setores, existe as famosas ideologias aí por trás, e isso é um trabalho constante do agro, de comunicação, de pautas políticas, mas mais que isso, né, de amor ao setor. Eu vejo muito isso, assim, que como as pessoas que trabalham com o agro acabam se envolvendo, entenderam exatamente o que você falou, né, o que está por trás, né, às vezes a gente vê as manchetes trazendo coisas bárbaras, e quando você vai entender o setor, você vai vendo que não é aquilo. E já pegando um pouquinho dessa fala do senhor sobre essa dificuldade de, às vezes, defender o agro por conta de uma desinformação, né, de um trabalho que não foi feito há anos atrás, e para trazer já uma mensagem final aqui do nosso programa, o que o senhor, hoje como presidente da bancada ruralista, presidente do IPA, mas com todo o trabalho aí dentro do agro, né? Já fui, presidente. Já foi. Um erro que eu não posso falar falho, né? Porque aconteceu de verdade. Qual a mensagem que o senhor deixa para o setor do agro aqui, que é o nosso ouvinte, nesse momento que a gente está vivendo, trazendo um pouco de tudo isso que o senhor comentou aqui, que a bancada ruralista é a oposição ao governo e vem buscando mais do que nunca defender os interesses do setor? Qual a mensagem que você deixa nessa confusão que a gente vive atualmente política? Bom, primeiro eu queria só acrescentar, presidente, antes dela responder, que eu acho importante por tudo que o senhor viveu e o momento específico que a gente está vivendo, que o agro vai se organizar agora para eleger prefeitos e vereadores. Né? Então, como que todo o trabalho do IPA reverbera lá no município, porque a gente sempre tenta trazer aqui. O que esse bastidor político tem a ver com você aí do campo e como você pode contribuir para tudo isso? Então, acrescentar esse seu recadinho aí. Então, vamos lá. Vamos primeiro a primeira parte. Eu até acho que a FPA não é oposição ao governo. Né? Até me fizeram uma pergunta esses dias que se a FPA, por que o agro não gosta do governo? Não é questão de não gostar. Tem uma lógica, eu falei isso já para vários ministros do atual governo, falo isso em vários eventos, em que o agro não adianta, o agro quer apenas ter tranquilidade para trabalhar. O agro é um setor econômico. E é um setor econômico que impacta no social, impacta na distribuição de renda, no PIB, no IDH e tudo mais. O que o agro não permite é, de manhã, fazer um grande evento para lançar um plano safra, que todos os governos fizeram isso, é muito importante, e à tarde o governo compactuar com uma invasão de terra, ou pelo menos ser omisso, né? Correntes dentro do governo que falam abertamente que aquele movimento tem que invadir a terra, né? Onde a FUNAI é ativista para fazer com que índios, que nem todos são índios, a invadir áreas de proprietários rurais privados. Né? Então, que o INCRA fica de olho fechado, quase que pedindo para que haja uma invasão do INCRA para dar matéria num jornal de circulação nacional ou de grande poderio de alcance de mídia. Então, o que não vale é isso. Então, não é questão de ser contra o governo, é contra as correntes ideológicas que o governo apoia e muitos estão dentro do próprio governo. Então, eu vou apoiar quem quer me matar, eu vou apoiar quem quer tomar minha propriedade, eu vou apoiar quem quer quebrar o meu negócio. Não tem como. Então, não é questão de ser de oposição.
É questão do comportamento do governo, não é um comportamento que faz com que o agro durma sossegado. Todo dia você tem que estar vigilante para não ter uma nova organização, uma nova sacanagem aí, uma nova maldade contra o setor em todos esses temas que foi dito. Então, apoiar invasor de terra, então não dá para poder dar crédito a um governo que apoia quem invade terra. Esse é um ponto imprescindível. Muitos vão responder do outro lado, mas o governo faz muito pelo setor. Olha, tudo que o governo faz pelo setor é aplaudido e muito bem-vindo. Agora, o que faz de mal não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Vou fazer uma analogia bastante grotesca aqui, tá? Para colocar mais pilha aí no programa. É a mesma coisa dizer, o traficante é gente boa, ele doa a cesta básica no final de semana lá no morro. Pô, não, eu quero as coisas que sejam corretas. O governo precisa respeitar a legislação, a Constituição, e tem que ser duro naquilo que é ilegal, como é a questão da invasão de terra. Isso é caro para o setor, traz uma insegurança, afasta o investidor e faz uma imagem que o agro, que expulsa aquele que está invadindo a propriedade dele, ainda é o culpado de tudo isso. Então não dá para aceitar, é inaceitável tudo isso. Então, só para deixar claro que o agro não é partido político, o IPA não é partido político, a FPA não é partido político, eles são a bancada que defende o agro. Nós não somos contra o governo, nós somos a favor do agro. Aquilo que atingir negativamente o agro, nós vamos combater. Se é o governo, nós vamos combater. Isso que é a grande situação. A mensagem que eu acho que pode deixar, não, antes eu vou falar da Dona Paula, antes de fazer a mensagem final, né? O nosso envolvimento com a questão das eleições municipais, ela é quase intrínseca, né? Porque os parlamentares estão lá na base, estão em eleições, né? E eles fazem o papel dele, as entidades do agro acabam se envolvendo com os seus líderes, que quem está nas entidades são líderes, como vocês são líderes, então não tem como não estar envolvido de alguma forma, participando, e a mensagem que eu dou nessas duas coisas é justamente isso. Primeiro, o agro precisa cada vez mais se meter sim na política brasileira. Se não quiser filiar, se não quiser ser candidato, é outra coisa, mas se meta nas eleições municipais, se meta nas eleições estaduais, nas eleições federais, é muito importante. Segundo, se meta nas eleições do legislativo. Geralmente os grandes líderes se preocupam em eleger prefeito, governador e presidente da República, que é muito importante. Mas só quem pode fazer as reformas que o país precisa é o legislativo brasileiro. Aliás, quando foi criado tudo isso, quando foi criada essa estrutura dos três poderes, o legislativo sempre foi aquele que deveria e deve ser o mais importante em termos de atenção, porque ele é que pode fazer as mudanças, as transformações que o Brasil precisa. Então não é justo ver líderes, não só do agro, como do Brasil inteiro, votar em lista porque aquele grupo é do partido tal ou do partido tal. Não, nenhuma empresa contrata 30, 40 pessoas numa lista sem olhar o currículo, sem prestar atenção. Então não dá para eleger parlamentares, nem de câmaras municipais, nem da Assembleia Legislativa, nem do Congresso Nacional, porque é ligado a fulano de tal, não. Tem famílias maravilhosas que criou 5 filhos, um deles deu errado, 2 deles deram errado. Então não façam isso com o seu país. Você precisa saber ter responsabilidade na hora do voto, principalmente os líderes que agora, acima de tudo, lideram a agropecuária brasileira. Escolha de fato aquele que consegue harmonizar, aquele que consegue apresentar um bom projeto, aquele que tem bom preparo para poder defender o setor e aglutinar os votos para poder aprovar aquele projeto. Não adianta só apresentar e sair gritando, não. Tem que aglutinar pessoas, tem que ser aquele que de fato é um líder. Né? O parlamentar precisa ser um líder, assim como você vota no líder para o executivo. Então a mensagem é que a eleição é muito importante, só vai mudar o Brasil quando o eleitor também mudar seu comportamento. Muito obrigada, presidente. Eu acho que a sua mensagem fecha aí com muito do que a gente sempre traz aqui, traz nas nossas palestras, nas nossas contribuições aí com quem a gente encontra nesse bastidor aí do agro, de quem pergunta, né? Muitas pessoas chegam para a gente com essa curiosidade, como é que funciona o meio político, como é que vocês dão conta de tanto debate, de tanta vaidade, e a gente fala assim, ó, a gente é meio contra aquele ditado de que política não se discute, a política se debate, não se agride, não se discute, mas se debate, e quanto mais vocês debaterem, maior qualidade de
de tudo que precisa na ponta, no município, vai chegar. Muitas vezes deixam essa responsabilidade só aqui para o federal, mas a verdade é que muito da demanda, do que incomoda o produtor, do que incomoda o agronegócio, está no governo municipal, e essa é a oportunidade, 2024 é a oportunidade para mudar a realidade de muitos municípios, e isso vai refletir na nossa realidade em 2026, nas eleições presidenciais. Então, obrigada aqui pela sua participação, mais uma vez, seu tempo que a gente sabe que é precioso. A gente se encontra essa semana nos bastidores aí do IPA, da bancada, e conte sempre aqui com a gente. E ouvintes, quem não escutou tudo, volte lá nos canais, acompanhem a Implantar e a Rádio Agro Hoje. E até o nosso próximo programa, dia 26 de agosto. Obrigada, Aline. Até a próxima sessão. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos aí. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro Hoje. No Brasil, milhões de pessoas que precisam